Fala galera, beleza? Aqui é o professor Jonatas Braga. Eu estou aqui para falar com vocês mais uma vez de um assunto muito importante para você que vai tentar o Enem, para você que já está na faculdade, para você que gosta do assunto, enfim, para todo mundo. Hoje eu vou falar da filosofia de Kant, especificamente de uma publicação de Kant chamada Resposta à Pergunta: O que é o esclarecimento? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, comentar no vídeo, dizendo aí o que você achou, sugestão para os próximos vídeos e também me seguir nas redes sociais, beleza? Vou deixar tudo aqui, meu Instagram, meu Twitter, meu Facebook, para você seguir lá e acompanhar tudo aí no universo da filosofia, da sociologia, dos vestibulares e também um pouco sobre a minha percepção e reflexão sobre o mundo, beleza? Vamos lá então. Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? Primeiro, esse texto foi elaborado por Kant e publicado numa revista em 1783, na revista alemã chamada Berlinische Monatshefte. Enfim, eu vou deixar a descrição aí, eu não sei falar alemão, enfim, é isso. No século XVIII que esse texto foi publicado, foi escrito, né? E ele faz um questionamento sobre o iluminismo. O esclarecimento é visto aqui como um sinônimo do movimento iluminista mesmo. Lembrando que o iluminismo é uma corrente filosófica, né, característica aí do século XVIII, que tem como ponto principal a valorização da razão e a divulgação de uma filosofia, uma perspectiva sobre o mundo de cunho antropocêntrico, ou seja, ela é centrada no próprio homem. Então, o contexto é o século XVIII, é um momento marcado pela efervescência do pensamento iluminista. Então, nesse momento, há uma grande valorização do ideal racional, há uma grande valorização do pensamento antropocêntrico e há uma valorização também da autonomia e da liberdade de pensamento. Então, é um século muito importante para a história do pensamento e é um contexto em que surgem várias filosofias e essas filosofias influenciam vários movimentos políticos, né, em que tem a liberdade aí como seu ponto principal. Então, vamos começar a reflexão. Antes disso, eu te sugiro e recomendo você ler esse texto. É um texto pequeno e a linguagem é muito acessível, então você vai ter o prazer de ler o texto de Kant e ainda por cima compreender de forma bem clara, beleza? Então vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para você encontrar esse texto e aí baixar e ler na sua casa. E qualquer dúvida você pode trazer aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Então vamos lá. De maneira muito objetiva, o Kant começa o texto explicando e definindo o que é o esclarecimento. O que é o esclarecimento? Né? A definição é bem direta mesmo. Para Kant, esclarecimento é a saída do homem do seu estado de menoridade ou minoridade. Então, diante dessa definição, surge outra dúvida. O que é ser menor? A que se refere Kant quando diz que o indivíduo sai de um estado de minoridade? É ter menos de 18 anos? No contexto atual, né, nós entendemos que ser menor é ter menos de 18 anos. Então, o menor de idade é aquele que não tem 18 anos ainda. Para Kant, para a filosofia, não. A condição de menor está intimamente vinculada com a incapacidade de o indivíduo pensar sem interferência de outra pessoa. Então, menoridade é uma condição em que você está submetido à tutela de outra pessoa. É um estado em que a gente se encontra pela nossa própria culpa, né, na visão de Kant. Então, minoridade é a incapacidade de servir-se de seu entendimento sem a direção de outra pessoa. Ou seja, a minoridade é o estado daqueles que estão submetidos a uma direção alheia. Ficou claro, gente? Então, maioridade é o inverso disso. Então, vamos por partes. O esclarecimento, ou seja, o iluminismo, é a saída do homem do seu estado de menoridade ou de minoridade. Então, minoridade é a incapacidade de pensar sem interferência de outra pessoa. A saída desse estado é a maioridade, é o esclarecimento. É quando eu penso de forma autônoma. Então, o ponto central dessa reflexão de Kant é a autonomia, ok? Essa permanência no nosso estado de minoridade é muito prejudicial ao indivíduo. No entanto, ela é muito cômoda. Por quê?
Porque se, nas palavras de Kant, lembrando sempre que eu estou aqui sempre me referindo a Kant, diretamente a Kant, se eu tenho um livro que me serve de substituto, né, que substitui o meu entendimento, a minha compreensão de mundo, tá ótimo. Se eu tenho um diretor que ocupa o lugar da minha consciência, ou seja, alguém que vai decidir por mim, ao invés de eu mesmo, a partir das minhas próprias reflexões, decidir por mim, tá ótimo. Se existe um médico que decide por mim sobre o meu regime, enfim, aí a gente pode estender, né? Kant não fala isso, mas a gente pode estender. A atuação de um psicólogo que interfere na sua forma de pensar, de ser, de sentir. A atuação de um coach que vai definir a forma como você vai viver. Não que o Kant está condenando essas profissões que ele citou e não que eu esteja condenando essas profissões que eu citei. Não. O que eu estou falando é a respeito, e o que Kant também nos leva a refletir, é a má utilização do indivíduo por parte desses serviços. Então, não é negar a atuação e a relevância desses serviços. É quando nós abrimos mão da nossa capacidade crítica, abrimos mão da nossa capacidade de pensar, de refletir a respeito da nossa própria vida e delegamos essa atividade a outra pessoa. Esse é o erro, né? Porque o médico, o diretor, o livro, o psicólogo, o coach, o professor, o treinador, enfim, todas essas pessoas podem colaborar para o seu desenvolvimento. No entanto, é preguiça e cômodo, não é uma característica muito cômoda, é uma prática cômoda você abrir mão de sua responsabilidade de decidir sobre sua própria vida e delegar essas outras pessoas. Né? Então, eu não preciso pensar, desde que posso pagar para que outros façam isso por mim. Porque, afinal, pensar é trabalhoso. Pensar é algo chato, né? Na visão de Kant. Então, vocês entenderam que, além da ação desses tutores, existe também o comodismo da minha parte de não querer assumir a responsabilidade da minha vida e delegar essas decisões, o meu pensamento a outras pessoas. Terceirizar o exercício do meu pensar. Né? Muito cômodo. E existem vários fatores que colaboram para isso. A estrutura educacional que a gente conhece é um exemplo. Por quê? Nós não temos uma educação que valoriza a autonomia do indivíduo. Nós colaboramos para que alunos se tornem cada vez mais dependentes dos professores, sendo que a educação deveria estar pautada justamente na autonomia, na liberdade de pensamento, né? Mas, infelizmente, a gente cria uma condição que é mais favorável à permanência na minoridade do que à transformação e à saída, né, desse estado que nós mesmos somos os culpados por estarmos. Né? Então, espero que tenha ficado claro. Vou sintetizar tudo aqui para a gente fechar essa discussão. A minoridade é a sua submissão a outro indivíduo. A minoridade é o estado daqueles que estão submetidos a uma direção alheia, ou seja, não exercem autonomia, né? Estão abaixo da tutela e do direcionamento de alguma outra pessoa, algum profissional, alguma ideia, algum livro, algum pensamento, enfim. A característica mais marcante do estado de minoridade é a ausência de liberdade, a ausência de autonomia, e o indivíduo acaba não pensando por si mesmo. E as razões para que o indivíduo se encontre nessa minoridade, o Kant aponta algumas. Primeiro, é uma escolha do indivíduo. É uma escolha que o indivíduo faz. Então, o indivíduo é o próprio culpado por estar no estado de minoridade. Por quê? Porque é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. É muito mais fácil você ter alguém decidindo por você do que você tomar as próprias decisões a partir de suas próprias reflexões e assumir as consequências e a responsabilidade desse fato. Outro ponto, a preguiça. Preguiça de querer ser autônomo, de exercer sua liberdade, de pensar. O medo das consequências, o medo de assumir o seu próprio protagonismo dentro desse processo e a ação dos tutores que se proliferam na medida em que a ausência de autonomia, essa preguiça intelectual também se prolifera. Então, vão surgir cada vez mais pessoas que querem apresentar para você modelos prontos, responder a partir das reflexões deles as questões que são particulares suas. Né? Então, Kant está nos convidando a refletir sobre a necessidade
de sairmos dessa condição, termos coragem de pensar a partir de nós mesmos, né? E ele afirma que a educação é um espaço que pode criar condições para o desenvolvimento dessa maioridade. Então, a maioridade é justamente o estado daquele que não está submetido a outra pessoa. E o Kant finaliza o texto afirmando que o homem deve sair da submissão e compreender que é capaz, graças à sua razão, não a razão, a racionalidade, que é uma característica de todo indivíduo, pensar, julgar, refletir por si mesmo. Sapere aude, ou seja, ousai saber, buscai a reflexão, buscar a autonomia, buscar pensar por si mesmo. Essa é a ideia do Kant no texto Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento. Ok? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, comentar aí qualquer sugestão, qualquer crítica e divulgar esse vídeo para os seus colegas, ajudar esse canal a crescer, porque é através do trabalho e do engajamento de vocês que esse projeto continua crescendo. Muito obrigado, galera. Valeu, até mais.